A dinamização da indústria no Algarve está no centro de um debate que acontece esta tarde e a esta hora em Lolé, para onde sigo agora em direto e onde já fala nesta altura António Saraiva, que é o Presidente da SIC. Curiosamente, quando estávamos a desenvolver este trabalho, em conversa com a Universidade Católica, com o professor Roberto Carneiro, percebemos que a Universidade Católica estava precisamente com a mesma inquietude e desenvolvia no seio da Universidade um trabalho também académico sobre este mesmo tema, razão pela qual temos hoje também connosco o professor Fernando Chau, da Universidade Católica, que igualmente nos dará aqui uma visão desse trabalho que a Universidade estava a desenvolver neste encontro meritório, como nós dizemos, win-win, entre a empresa, todos nós, e a Universidade, e por isso duas visões, duas perspectivas, mas um problema comum, que é termos uma visão, um desígnio nacional para este tema. E não queremos ser terciosos, presunçosos, mas queremos dar a conhecer as nossas ideias, as nossas propostas para uma política industrial para o século XXI. E queremos mobilizar os empresários em torno deste desígnio. Como noutros desígnios nacionais, o que nós teremos que fazer é fazer acontecer. E isso é aquilo que nós desejamos com estas conferências, como vos disse, estou a realizar pelo país, estas 6 conferências. Esse é o nosso objetivo, é colocar na agenda, é transformar um desígnio numa realidade e que se contribua com estas propostas para atingir. Como sabemos, penso que é uma verdade que todos reconhecemos, a indústria constitui o principal elo de integração da economia portuguesa na economia europeia. É preciso acelerar este relançamento industrial. Sem indústria e sem serviços a ela ligados, a economia perde a sua capacidade de inovação. E hoje, mais do que nunca, é preciso colocarmos este desígnio no terreno, fazê-lo, como eu disse, acontecer. E o peso que temos perdido, que a indústria tem perdido no PIB, ou como outros preferem, no VAB, no valor acrescentado bruto, temos que, com este desígnio, atingir em 2020, é esta a nossa meta, é este o desafio que temos pela frente, atingir em 2020 um peso da indústria no VAB total de 18%. Se conseguirmos mais, tanto melhor, mas pelo menos este é o mínimo que nós gostaríamos de atingir. E todos sabemos também, e temos na CIP feito esse combate de levar ao país essa mensagem, as variáveis-chave para a nossa economia, a par da confiança que temos que dar a Portugal. Nós falamos hoje muito de investimento, da falta de investimento, da quebra significativa que o investimento registra e, lamentavelmente, desde o primeiro trimestre de 2015 até este primeiro trimestre de 2016, constatamos lamentavelmente que o investimento tem sido uma das variáveis que tem vindo a descer e para falarmos de investimento, temos que falar de confiança. E ela não se decreta, não é por estalar do dedo, ela depende de um conjunto de fatores que diariamente todos nós temos que contribuir e temos que exigir aos responsáveis, àqueles que, em termos partidários, constituem governo ou oposição, nos vários trabalhos, nos vários papéis, das várias responsabilidades em que estão assumidos, temos que lhes exigir que deem ao país as variáveis para alterar este clima em que nos encontramos. E a confiança é fundamental, é uma das variáveis, se não a variável-chave para a economia, como sabemos, e, como também dizia, se não é por decreto, se não é por estalar dos dedos, temos que dotar a economia dessa confiança. E essa confiança tem fatores internos e tem fatores externos que têm que ser melhorados. Os fatores externos não dependem de nós, têm a ver com o facto se o Reino Unido sai, se não sai da União Europeia, o chamado Brexit, tem a ver com estas tensões no Médio Oriente, tem a ver com o terrorismo, tem a ver com os imponderáveis valores do petróleo, enfim, com todos os seus reflexos, tem a ver com um conjunto de fatores que nós não dominamos, mas tem também a ver e muito com aqueles que, sendo internos, com políticas internas, dependem de nós e aí temos a obrigação de o fazer, de desenvolver. E para nós as variáveis-chave, como dizia, são o investimento, as exportações e, paralelamente às exportações, a troca
a substituição de importações por fabrico interno. Se olharmos para os principais setores exportadores, verificamos que eles são simultaneamente os setores importadores. Então, há um caminho também para percorrer na substituição das importações por fabrico interno. Isso está ao nosso alcance. É um trabalho que o Ministério da Economia tem que ser obrigado a olhar e a fazer. Assim, tenhamos Ministério da Economia ao serviço dos empresários, ao serviço do desenvolvimento do país, coisa que, lamentavelmente, não posso deixar de referir que há um tempo, bastante tempo a esta parte, tem estado pelo menos letárgico ou até, numa linguagem mais comezinha, desaparecido em combate. E temos que exigir isso. E se as variáveis-chave são, como disse, o investimento e as exportações, temos que dotar o país de condições para que isso possa acontecer. Temos aqui, como nós dizemos na CIP, um triângulo virtuoso, que é a internacionalização, que por sua vez requer inovação a vários níveis, inovação nos produtos, nos métodos, nos sistemas, na gestão, e que por sua vez requer investimento. E quando a inovação requer investimento, estamos com uma situação que é o nosso sistema bancário, o setor financeiro, com os problemas últimos que lamentavelmente temos assistido e com uma situação que todos desejaríamos diferente e uma situação igualmente das nossas empresas fortemente descapitalizadas, e há aqui também uma batalha que tem que ser ganha, que é a recapitalização das nossas empresas, uma estabilidade do sistema bancário, e sendo que isto não se faz de um dia para o outro, tem que se tomar medidas, temos que exigir a quem nos governa que se tomem medidas, temos que encontrar caminhos, e por isso na CIP temos dado propostas para esses objetivos. E isto consegue-se num clima de estabilidade e, como nós temos dito, estabilidade política, e é fundamental que quer o Governo e os partidos que parlamentarmente neste momento o apoiam, quer as oposições, consigam gerar os consensos, os acordos em sede parlamentar, para que a estabilidade política seja uma realidade e o país possa ter legislaturas, tanto quanto possível, completas, para que no quadro de uma legislatura se iniciem reformas e, no mínimo, que elas sejam duráveis por 2, 3 reformas, já que a previsibilidade fiscal, a política fiscal, uma justiça que funcione, a desburocratização, ou se preferirem, uma burocracia menos asfixiante para a nossa economia, para o dia-a-dia das nossas empresas, tem que ser obtida. E isto exige legislaturas completas e exigem reformas que durem para além de uma legislatura. E por isso a estabilidade política é fundamental, tal como é fundamental a estabilidade social, que em sede de concertação social estamos disponíveis e temos construtivamente caminhado nesse sentido com as propostas que... António Será vai lançar o debate que a CIP levou a Lolé sobre o Algarve e a política industrial. O Algarve, melhor dizendo, no relançamento da indústria para o século XXI. Desporto 24.